Bom dia, tudo bem? Nossa aula de hoje é aula de matemática. Nós vamos continuar falando sobre o conteúdo gráficos, né? Nós já aprendemos a analisar o gráfico, tipos de gráficos, a interpretar informações que esse gráfico quer nos passar, calcular a porcentagem de acordo com o gráfico, de acordo com a tabela. Falamos também em aulas anteriores sobre frequência absoluta, frequência relativa. Nosso próximo conteúdo nós falaremos sobre médias, média aritmética e média ponderada, que é um conteúdo que nós vemos e utilizamos no nosso dia a dia. Hoje vamos continuar com gráficos nessa primeira aula, tá? Quando a gente retornar, nós falaremos sobre médias. Então, vamos para o módulo 2, página 173, ok? Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Bom dia ao pessoal que está chegando agora. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a tela. Nós vamos iniciar a página 173 no módulo 2, conteúdo gráficos. Confirma aí para mim se nós fizemos a 172 até o número 4. Confirma aí para mim, por favor. A 173, número 5, nós fizemos também? Dá uma olhadinha aí no caderno de vocês. Não, professor. A número 4 não está feita, não. É assim. Ok, então vamos aqui rapidinho para 172, só para a gente analisar o gráfico do número 4 e responder. Obrigada. Número 4. A energia elétrica pode ser gerada com diferentes fontes. No Brasil, as principais fontes usadas são o vento, que é a energia eólica, a água, que é a energia hídrica, o fogo, energia térmica, e átomos, energia nuclear. De acordo com o gráfico, qual é a fonte que mais produz energia elétrica no Brasil? Qual a porcentagem que ela representa? Bem, aqui no nosso gráfico, nós temos o gráfico de setores, que também nós chamamos, né, de um apelido, né, gráfico de pizzas. Nós falamos semana passada que o gráfico de pizza, ele representa a porcentagem num todo, né? Geralmente suas informações vêm em legendas, porque o gráfico de setores, ele precisa ser colorido. Cada parte representa uma cor, então nós precisamos de uma legenda para identificar. Esse gráfico tem o título chamado Matriz Energética Brasileira de 2017. Em 2017, qual era a forma de energia, a fonte de energia que o Brasil mais produzia? Energia elétrica. Analisando o gráfico, que energia é essa? Que tem ali, ó, 68,1%. Hídrica. Hídrica, muito bem. Porque o 68,1% está na cor amarela, e a cor amarela aqui na legenda representa a energia hídrica. A hídrica vem da água, né? A porcentagem é 68,1%.
Copia para a gente poder ir para 173. Ok? Todos copiaram? Pessoal que chegou agora, nós estamos na 172 do módulo 2. Prosseguindo aqui, página 173. Nós estamos continuando, tá, gente, com o conteúdo gráficos, interpretação de gráficos. Apenas com as informações do gráfico abaixo, é possível determinar qual das regiões brasileiras apresenta a menor quantidade de domicílios com acesso à rede de esgoto? Justifique sua resposta. Bem, nesse gráfico do ano de 2016, ele está dividido nas 5 regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que domicílios com acesso à rede de esgoto no Brasil. As barras, elas estão em porcentagem. Então, analisando o gráfico, é possível determinar a menor quantidade de domicílios? A menor quantidade de domicílios analisando o gráfico? Sim ou não? O que vocês acham? No gráfico, nós estamos vendo as regiões e o cálculo da porcentagem dos domicílios. Com esses valores, nós podemos determinar a menor quantidade de domicílios? Sim ou não? Estou aguardando aí para que vocês possam me responder, tá? Sim. Sim. Ó, na verdade, não. Porque não, ele quer a quantidade é em números. Aqui nesse gráfico, nós só podemos analisar a porcentagem desses números, ok? Se a gente tivesse o total de domicílios, a gente poderia calcular a quantidade. Porque aí, por exemplo, se a questão dissesse que tinha 100 mil domicílios, nós pegaremos a porcentagem menor, que é do norte, da região norte, 18,9%. Aí nós calcularíamos 18,9% de 100 mil. Como aqui não falou nada sobre o total de domicílios, só determinou a porcentagem, não tem como eu saber a quantidade específica. Então, você coloca aí não, pois não sabemos o total de domicílios. Sabemos somente a porcentagem. Porque sabendo o total de domicílios, tem como a gente saber calcular a porcentagem para determinar a quantidade. Agora, como nós não sabemos o total, fica aqui dessa forma, tá? Copia para a gente poder fazer o próximo.
Todo mundo já copiou? Só um minutinho, tem alguém querendo entrar na sala. Ah, já foi. Bom dia, pessoal que chegou agora. Nós estamos na página 173 do módulo 2. Estamos dando continuidade ao conteúdo gráficos. Na última aula falamos sobre representação, né, de dados em tabelas e gráficos, tipos de gráficos e interpretação de dados. Vamos para o número 6. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim e Derivados, balas e derivados, em 2017 houve uma redução de aproximadamente 38% na produção de ovos de Páscoa em relação a 2016, como pode ser observado no gráfico. Qual foi a redução na produção de ovos de Páscoa de 2014 a 2017? Então, olha só. Em 2014, nós tínhamos 80, correto? Menos 36, que foi em 2017. Quanto que é 80 menos 36? 44, né? Tivemos uma redução de 44 milhões de ovos de Páscoa. Em 2014 foi produzido 80 milhões, 2015 permaneceu. Em 2016 essa produção já caiu para 58 milhões e em 2017 caiu mais ainda para 36 milhões. Então nós temos aqui uma diferença de 44 milhões de ovos de Páscoa a menos. Aí aqui ele quer a representação dessa redução em porcentagem. Então eu pego 44 vezes 100 e o resultado eu divido pelo 80, que era o meu total em 2014. Façam essa conta para a gente determinar a porcentagem. Primeiro eu fiz, né, a diferença de 2014 para 2017, deu 44 milhões. Como ele quer em porcentagem, 44 vezes 100, e o resultado eu divido por 80. Façam o cálculo, quem já tiver a resposta pode falar. Mais uma vez, bom dia para quem chegou agora. Nós estamos na página 173 do módulo 2. Minutinho. Quem já tiver a resposta pode falar, gente, do número 6. Estou aguardando aí para vocês me dizerem. Só fazer 44 vezes 100 e o resultado divide por 80.
Um minutinho aí para fazer a conta, gente. Quem souber já pode me falar. Alguém já sabe? É 55, professor. Muito bem, 55%. Um minutinho para copiar para a gente poder fazer 174. Foi, vamos lá para 174. Todo mundo já copiou? Ok. O histograma é um recurso usado para representar graficamente as frequências por intervalos de classe. Observe a seguir como é representada a tabela de frequência e um histograma, a quantidade de bebês nascidos na primeira semana de janeiro de 2018, em certa cidade, de acordo com as suas massas. Então, nós temos uma tabela com os pesos, né, dos bebês e a frequência, quantos bebês nasceram com aquele peso. Foram pesquisados 60 bebês. E do nosso lado direito, nós temos um gráfico que representa, né, a porcentagem aí desses bebês. Letra A. Quantos bebês nasceram nessa semana de janeiro? Vamos lá, quantos bebês nasceram nessa semana? Temos que contar aqui, né? Quantos bebês nasceram na semana de janeiro? Analisando o gráfico aí. Alguém quer falar, gente? Quantos bebês nasceram durante essa semana analisando a tabela? Sem bebês, gente. Não está aqui escrito aqui embaixo? Total, 100 bebês. Falei logo no início. O total representa a quantidade de entrevistados e, na verdade, nesse caso, é o total de bebês. Qual é a amplitude dos intervalos de classes usado para identificar a massa dos bebês? Qual é a amplitude? Quais o intervalo aqui, ó, de 6,8 para 3, de 3 para 3,2, de 3,2 para 3,4. O nosso intervalo está indo de 0,2 gramas. Qual é a porcentagem dos bebês que nasceram com menos de 3,4 quilos? Ó, menos de 3,4, nós temos que somar os três últimos aqui, ó. 18, 8 e 4. Porque aqui é frequência relativa. Então, 18 mais 8 mais 4. Vamos botar aqui a primeira pergunta: 18 mais 8 mais 4. Nós temos aí 30%.
ok? E que nasceu com mais de 3,8. Só fazer 14 mais 6 mais 2. São os bebês que nasceram com mais de 3,8 quilos, que dá um total de 22%. Um minutinho para copiar para a gente poder fazer o número 7. Vamos lá. Todo mundo já copiou? Observe ao lado como foi representado em um histograma o tempo de deslocamento dos alunos da escola para casa. Nós temos aí a porcentagem, né? 25% dos alunos demoram 10 minutos para chegar em casa, 38% dos alunos demoram 20 minutos, 20% demoram 30 minutos, 12% demoram até 40 minutos e 5% demoram entre 40 e 50 minutos. Qual é a amplitude dos intervalos? Os intervalos aqui embaixo estão indo de 10 em 10 minutos. A maioria dos alunos levam quanto tempo para se deslocar da sua casa até a escola? A maioria demora quanto tempo? Fala aí para mim, analisando o gráfico. 10 a 20. Muito bem, 10 a 20 minutos. Peraí. Dez a 20 minutos. Supondo que nessa escola estudam 500 alunos, quantos deles demoram até 10 minutos? Então, é 25% de 500. Como é que você vai calcular isso? 25 vezes 500 e o resultado divide para 100. Vamos lá. Calcula aí para mim. 25% de 500 alunos. Faça o cálculo que eu estou aguardando a resposta, tá?
Estão conseguindo me ouvir, gente? Sim. Ok. Então vamos lá, calculando aí a porcentagem para a gente saber a quantidade de alunos. Lembra no probleminha da página anterior? Para a gente saber a quantidade, eu disse que a gente tinha que saber o total de alunos. Então, nessa letra C, eu só posso calcular a quantidade de alunos, porque a questão disse o meu total, que seria 500. Vamos lá, quem já fez pode falar o resultado. 125, professor. Muito bem, 125 alunos. E que demoram 30 minutos ou mais. Somando aqui a porcentagem, ó, 12 mais 5, 17%. 17% de 500. Então, vai ser 17 vezes 500 e o resultado dividido para 100. Pode até cortar os zeros, tá? Para poder fazer. Quem já souber o resultado pode falar, tá? Professora, 25. 25? Não, É 85, eu errei. Confundi. 85, muito bem. Um minutinho aí para copiar, para a gente ir para 175. Vamos lá, um minutinho para copiar, para a gente poder ir para a página 175. Vamos então para 175. O histograma a seguir apresenta as faixas salariais dos funcionários de uma pequena empresa. Também está em porcentagem, tá? De acordo com a informação, qual é a faixa salarial da maioria dos funcionários? Aonde aí nós temos a maior quantidade de funcionários recebendo o salário e de quanto salário é esse? Hein, gente?
Qual é aí a porcentagem? Nós temos ali a maior porcentagem, 25%. 25% dos salários está entre 2 e 3 mil reais. Essa é a maior faixa etária de salário dessa empresa. De 2 a 3 mil reais. B. Quantos por cento dos funcionários têm um salário maior do que 3 mil reais? Acima de 3 mil é só somar 12 mais 10 mais 7 mais 3. 12 mais 10 mais 7 mais 3. Dá quanto aí essa soma? 32. 32%. Gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt é usado geralmente para apresentar de maneira resumida as etapas de execução de um projeto. Possibilita que seja monitorado todo o planejamento realizado, contribuindo na execução do projeto e no cumprimento dos prazos combinados. Nesse tipo de gráfico, cada barra indica a previsão de início e término de uma tarefa. Ok? Observe como pode ser representado em um gráfico de Gantt, por exemplo, o projeto de construção da casa de Renata. Nós temos ali o projeto, vai de janeiro até fevereiro, as fundações de fevereiro até um pedacinho de março, as paredes de março até um pedacinho de maio, a parte elétrica e hidráulica vai começar no finalzinho de fevereiro e vai até quase o final de maio. O telhado, ele se inicia no meio de abril e vai até um pouquinho ali de junho. E os acabamentos vão ser feitos de junho até o final de julho. Ok? Então, existe alguma etapa que será realizada individualmente? Tá vendo? Todos os meses, a partir de fevereiro, né? Começa num mês e vai terminando no outro. Quando tá no outro mês, já está iniciando outra parte da obra e terminando aquela que iniciou no mês anterior. A única parte que não vai bater com nenhuma outra parte da obra é o projeto. O projeto ele é feito em janeiro não tem mais nada além do projeto. Nos outros meses, nós temos duas partes da obra. Então, sim, o projeto. O projeto ele é realizado sozinho, no mês de janeiro. Nessa construção, podem estar correndo ao mesmo tempo as etapas de fundação e parede? Sim, a fundação ela termina em março e a parede inicia em março. Sim. Parede e telhado serão no mesmo mês? Sim. A parede ela vai até o meado de maio e o telhado ele começa no meado de abril. Sim.
acabamento e elétrica e hidráulica. A elétrica e hidráulica inicia em fevereiro e termina quase no finalzinho de maio. E o acabamento, ele começa lá em junho. Então, não. Quando começar o acabamento, já vai ter acabado toda a parte elétrica e hidráulica. De acordo com o gráfico, estime quantos dias estão previstos para a construção das paredes. As paredes, ela vai o mês de março todo, que é até o dia 31, mais o mês de abril todo, que vai até 30, então já temos 61 dias, mais um pedacinho aí de maio, vamos botar aí mais uns 10 ou 15 dias de maio. Então, vamos colocar aqui aproximadamente 70 dias, né? Somando tudo. E o telhado? O telhado, ele inicia no finalzinho ali, vamos supor, faltando uns 10 dias para terminar abril. Pega o mês de maio todo, que vai até 31. 10 mais 31, 41. Mais uns 10 dias de junho. Vamos botar aí aproximadamente 50 dias para fazer o telhado. Só um minutinho. Aproximadamente, tá? Um minutinho para copiar, para a gente poder continuar fazendo a atividade. Alguma pergunta? Professora, dá pra senhora voltar na 8 da B? 8B, rapidinho. Número 8, letra B. Obrigado. Nada. Um minutinho aí para terminar. Podemos ir para 176. Tem alguém copiando ainda? Vamos lá. Na 176 fala sobre a construção de gráficos. Até então, o gráfico já estava pronto para a gente analisar. Agora, nós podemos ter as informações e construir o próprio gráfico. A Escola Bom Saber realizou uma gincana em que uma das tarefas era arrecadar agasalhos para serem doados a entidades assistenciais. As tabelas A e B a seguir apresentam o resultado de cada equipe e a quantidade total arrecadadas pela equipe. Então, nós temos aqui, nós temos 5 tipos de equipes,
e a quantidade de pontos que cada um obteve. Na tabela B, nós separamos, né, a arrecadação entre roupas, cobertores e pares de sapato. Aqui é a representação do probleminha em tabelas. O gráfico de barras, como eu falei para vocês, ele tem uma linha horizontal e uma linha vertical. A vertical geralmente representa a quantidade e a horizontal representa a qualidade, que nesse caso são os nomes de equipe. Aí lá embaixo, ó, já tem o gráfico prontinho, gincana da Escola Bom Saber. Todos os gráficos têm que ter o título. Olha aqui, ó. O título. Aí nós temos aqui na vertical a quantidade de pontos e na horizontal o nome de cada equipe. Aí nós fizemos as barrinhas. A equipe Tucano conseguiu 55 pontos. Aí, ó, 55 está entre 50 e 60 e assim por diante. Ok? Aqui ele usou o gráfico de barras para representar a arrecadação aí dessas equipes desse projeto. Da gincana, na verdade, né? Na 177, já temos aí a representação da segunda tabela, onde nós dividimos as arrecadações. Ó, primeiro, quando a gente faz um gráfico de setores, nós temos que calcular a porcentagem se a gente não tiver. Foram 95 calçados, então 95 vezes 100 dividido por 380, que foi o total de itens arrecadados. Então, eu tenho 25%. Para eu representar 25% em um gráfico de setores, que é no círculo, eu tenho que transformar essa porcentagem em ângulo. 25% representa 90 graus do ângulo, porque o gráfico de setores, ele é uma volta completa, ele tem 360 graus. Então, para eu poder desenhar as partes, né? Exemplo, se eu for desenhar 25%, ficaria dessa forma aqui. Então, eu não posso colocar aleatoriamente os pedacinhos do meu gráfico de setor. Eu vou precisar da ajuda do transferidor para poder desenhar o meu gráfico de setor, ok? Então, aqui, ó, nós já sabemos que a parte de pares de sapato representa 25%. E 25% corresponde a 90 graus. Então, como eu desenhei ali, ó, nós já temos aqui o desenho dos pares de sapato. Isso nós fizemos também com os cobertores e as roupas. Então, ficou representado no gráfico de setores o gráfico da tabelinha B, de arrecadação de agasalhos na gincana. Lembra que eu falei que todo gráfico de setores, ele é representado por porcentagem e o ideal é que tenha uma legenda para identificar para a gente o que cada cor está representando. Sabendo disso, ainda tem o gráfico de linhas, né? Só um minutinho, na página 178, um gráfico de linhas. Ó, para representar o gráfico de linhas, temos outro probleminha. A tabela a seguir apresenta o faturamento da empresa de Cláudio no primeiro semestre. Então, nós temos ali de janeiro a junho o faturamento em reais. Para construirmos um gráfico de linhas, também tem a horizontal, que vai representar os meses, e a vertical, o faturamento em dinheiro. Então, ó,
Na vertical, o faturamento em dinheiro, que vai de 10 a 16 mil reais. E na horizontal, nós temos os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Aí nós precisamos de uma régua para poder desenhar, ó. O faturamento de janeiro foi 14 mil e pouco. Depois, em fevereiro, subiu para 15 mil e pouquinho. Em março, 13 mil reais. Em abril já caiu, ó, para 10 mil e pouco. Em maio subiu um pouquinho para 11 mil e alguma coisa. E em junho já estava aí entre 12 mil e 13 reais o faturamento da empresa. Sabendo disso, vamos ler o probleminha da página 179 para a gente poder desenhar o gráfico. Nós temos aí a população mundial estimada no ano de 2011 a 2015. Qual era a população mundial em 2018? Olhando essa tabelinha, a população mundial em 2012, desculpa, nós temos ali a informação, 7 milhões 128 mil, 7 bilhões 128 milhões 176 mil 935 pessoas. Qual a diferença entre a população mundial de 2015 para 2011? Só subtrair os valores. Subtraindo os valores, vai ficar 340 milhões e 234 mil pessoas. É só subtrair, tá? 2015 menos 2011. Copia para a gente poder desenhar o gráfico. Vamos lá, copia. Para a gente poder montar o gráfico. Um minutinho aí. Ok. Ó, complete o gráfico de barras de acordo com os dados apresentados, né, na nossa tabela. Então, primeiro vamos colocar o título, para a gente finalizar aqui, ó. População mundial estimada de 2011 a 2015. Ok. Então, aqui está representando o ano.
E aqui na horizontal é a população, a quantidade, né, de população em bilhões. Escreve aí. Essa linhazinha aqui de baixo, o que está representando esses numerozinhos? Aí agora vamos lá, em 2011 eram 7 bilhões. Então você vai desenhar 7 bilhões da barrinha, ó. Até chegar aqui, ó, no 7. Em 2012, 7,1. Vai passar um pouquinho só. Depois, gente, né, quem tiver lápis de cor aí, pode pintar, tá? Vai ficar as barrinhas de cores diferentes. 2013, 7,2. Em 2014, 7,3. Sempre aumentando, né? E 2015, 7,4. Ok? Um minutinho aí para copiar, para a gente finalizar. Eu volto na última aula, 11h10. Quem já copiou pode sair, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a última aula para a gente prosseguir aí com conteúdo gráficos. E tendo tempo, a gente inicia média e mediana, ok? Mais um minutinho para copiar que eu preciso interromper. Beijinhos, tchauzinho, quem já copiou. Até daqui a pouco. Todo mundo já copiou? Vou finalizar aqui, tá bom? Beijinhos, até a última aula para a gente prosseguir. Quem tiver lápis de cor, pinta cada barrinha, tá? Para o nosso gráfico ficar bem interativo.